Quando a gente pega o gráfico do MXRF11 no último ano, de fato ele caiu muito. Ele saiu do patamar de 10,30, 10,40 e está sendo negociado no dia de hoje a R$10. Se você é investidor em fundos imobiliários, possivelmente você tem esse fundo na sua carteira, porque o número de cotista do fundo passou de 1.100.000. Agora a pergunta que fica é o seguinte: por que esse fundo tá caindo? E principalmente, vale a pena aportar mais no fundo imobiliário MXRF11? Devo me preocupar? Qual a atitude certa a tomar agora? Bom, eu invisto no fundo MXRF11 há mais de um ano, tenho 340 cotas e estou tomando prejuízo com essa queda, mas eu vou te mostrar como abrir uma possibilidade de você comprar um bom ativo pensando a longo prazo com um ótimo preço. Quando você olha na minha planilha aqui, você pode perceber que o meu preço médio está em R$10,27, o preço hoje está em R$10. Ou seja, a minha carteira aqui está menos 2,67%. Tô perdendo R$93. Mas o que tá segurando aqui é que eu já recebi um total de R$512 de dividendos. Então quando a gente soma aqui o prejuízo da cota mais os dividendos, a minha carteira tá no positivo aqui, R$411. Dá um total aqui de 11,99%. Justamente esse é o foco dos fundos imobiliários, de pagar renda passiva. Então a gente pode até ganhar sim com a valorização da sua cota, mas o foco dos fundos imobiliários é te gerar renda passiva todos os meses. E por isso que eu digo para vocês que realmente abriu uma oportunidade de você comprar cotas de fundo imobiliário MXRF11 com um preço muito abaixo do que eu tô pagando. Inclusive hoje eu já coloquei uma ordem de compra aqui de mais 30 cotas no preço atual. Vamos ver se a gente vai conseguir fechar até o final do dia. Tô disposto a pagar R$10 na cota do MX. Quando a gente pesquisa MXRF11 caindo, vai ter várias matérias dizendo que o fundo tá caindo por um possível calote que ele vai receber. Eu vou te mostrar aqui, vou abrir o relatório gerencial e te mostrar esse possível calote, porque um dos CRIs aqui abriu RJ, ou seja, recuperação judicial. E de fato, pode haver um calote em um dos seus CRIs, mas o percentual da carteira é mínimo, porque é um fundo imobiliário muito bem diversificado. E existem algumas garantias onde a gente pode recuperar esse possível calote que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui em todos os números. Então, assim como eu te mostrei, pessoal, esse daqui é o gráfico do último ano da cotação do fundo imobiliário. Não é cota ajustada, é somente o valor da cota, sem considerar os dividendos. Quando a gente pega os últimos 6 meses aqui, a queda é mais acentuada. E os números atuais estão no seguinte: cotação de hoje R$10, o mínimo nas últimas 52 semanas R$ 9,91, máximo R$ 10,90. Dividend yield ainda está 12,5%. E valorização nos últimos 12 meses, menos 3%. Somente nesse mês aqui, 0,89%. Um fundo imobiliário que paga ótimos dividendos. Quando a gente pega aqui os últimos 5 anos, não ficou nenhum mês sem pagar dividendos. E nos últimos 7 meses aqui tá pagando 10% de dividendo por cota. Mas a gente precisa entender o porquê que o fundo imobiliário tá caindo tanto. Na minha opinião, é mais por uma especulação do mercado do que um problema muito grande realmente. Para isso, a gente vem no site Fundamentos, digita MXRF11 e vem na parte de documentos aqui. Vai abrir essa página onde a gente pode baixar o relatório gerencial que foi lançado no dia 28/6. E aqui no relatório gerencial a gente consegue ter acesso as informações corretas oferecidas pelo fundo. Mas lembrando que vários outros fundos grandes do mercado, como HGLG, XPML, XPLG11, BISC11, vários fundos imobiliários realmente tiveram uma queda acentuada nesses últimos dias. E obviamente a gente precisa analisar caso a caso para entender o que está acontecendo. Alguns números que a gente pode ver aqui, ó: último rendimento distribuído 10 centavos por cota, yield mensal 0,98, quase 1% ao mês. Yield anualizado, né, que seria os últimos 12 meses, está em 12,37. Outros números importantes aqui, ó, número de cotistas. Outros números importantes está aqui também, ó, taxa de administração 0,90% ao ano. Número de cotas, mais de 346 mil. Patrimônio líquido, 3,3 bilhões. E número de cotistas, mais de 1.100.000 número de cotistas. Então, é um fundo imobiliário realmente que sofre muito por especulação do mercado, porque assim como é o fundo imobiliário base 10, muitos investidores iniciantes compram essas cotas sem nem entender o que o fundo faz, apenas por recomendação. Isso é muito bom porque aumenta a liquidez do fundo, só que também abre muito espaço para especulação, ou seja, as pessoas compram e vendem todos os dias sem nenhum tipo de base, sem nenhum estudo do fundo. Então, às vezes, sai uma notícia no mercado, milhares de pessoas vão lá e vendem seus fundos. Quando a pressão vendedora é maior do que a pressão compradora, o preço da cota cai. O comentário do gestor aqui já fala que o IFIX como um todo, ou seja, o índice que mede os maiores fundos imobiliários da bolsa, caiu cerca de 1,04% em junho de 2024. Então essa queda aqui não é exclusivamente do fundo MXRF11. Mais abaixo aqui a gente consegue ver a questão do fluxo de caixa, ó. A maior parte do caixa do fundo vem de CRIs aqui, ó. Quase 29 milhões aqui vem de CRIs,
3,8 vem de FII, permutas 2,6 e LCI, renda fixa, 704 mil. E olha só, algo muito importante para você entender os CRIs, ou seja, os certificados de recebíveis imobiliários que compõem essa carteira do fundo imobiliário. Então eu vou até dar um zoom aqui, você pode ver que nós temos vários CRIs aqui nessa carteira. Por exemplo, o de Shopping Itaquera representa 4,56% do PL, ou seja, é o quanto representa da carteira. Então, se esse CRI aqui, por exemplo, tivesse com problema, a gente ia ter um comprometimento aqui, ó, de 4,5% da carteira. Já nesse outro aqui, ó, CSN, 3,21%. E assim em ordem decrescente, ou seja, a maioria dos fundos aqui representa menos de 1,5%, ó. 1,8, 1,5, 1,4 e todos aqui abaixo de 1%. Inclusive, a gente consegue ter mais informações, ó, data de aquisição, vencimento, indexador, IPCA mais 9,11%, periodicidade tá em mensal. Agora a gente precisa entender o seguinte, qual que é o CRI que entrou com RJ, recuperação judicial, e quanto ele representa na carteira? É justificado a gente ter essa queda gigante aqui na cotação do fundo imobiliário? A gente vai ter certeza agora. Então a gente desce mais um pouco aqui para ler a parte, ó. Atualizações do CRI Arquiplan. Segue abaixo uma atualização do CRI Arquiplan que representa um conjunto de apenas 0,78% do PL do fundo. Como divulgado no dia 1 de junho, a Arquiplan Incorporadora entrou com um pedido de recuperação judicial, RJ. O fundo é detentor de 2 séries e uma operação com um grupo para financiamento das obras do projeto BESID, que conta com um pacote de garantias robusto, incluindo cessão fiduciária dos recebíveis do empreendimento. B. Alienação fiduciária do terreno. C. Fiança e aval da empresa e de seus sócios, e assim sucessivamente. Então você pode perceber o seguinte, CRI que entrou em recuperação judicial, que possivelmente pode dar algum tipo de problema, algum calote, existem garantias sobre esse CRI e ele representa 0,78% do PL do fundo. Então você pode perceber que 0,78% apenas do PL do fundo pode estar comprometido. Por isso, quando a gente lê a headline de várias notícias ainda, muita gente vai saindo vendendo aí, sem nem mesmo entender o que está acontecendo. Outro fator que fez o preço da cota cair também foi a subscrição que aconteceu nos últimos dias. E na maioria das vezes funciona assim. Quando o ativo entra em subscrição e o preço da subscrição está menor do que o preço do mercado, as pessoas que já têm cota, assim como eu posso estar vendendo a preço de mercado e recomprando a cota em subscrição. Com isso, eu consigo ganhar no gap de diferença, entendeu? Então vamos supor, o fundo está sendo negociado a R$10,50 e o preço de subscrição está em R$10. Então tem um gap de 50 centavos. Eu posso vender e comprar o fundo, pegando esse lucro de 50 centavos aqui, colocando no meu bolso, entendeu? Por isso que na maioria das vezes, quando o ativo entra em subscrição, o preço da cota cai. Por isso é bom a gente ter um conhecimento mínimo antes de começar a investir em fundos imobiliários. É uma ótima categoria de investimentos, mas você tem que saber o propósito do fundo. Na maioria das vezes não é ganho de capital e sim renda passiva. Então essa é a minha carteira atual de fundos imobiliários. Você pode ver que eu estou no negativo aqui. Todos os fundos que estão em vermelho é porque o meu preço médio está maior do que a cotação do dia de hoje. E pensando por esse lado, você tem a possibilidade de comprar bons fundos imobiliários, exceto o HCTR11. Betal11 também teve um problema aqui, mas na minha opinião, ao preço de mercado de hoje de R$ 76,80 já está precificado como um bom fundo imobiliário. O meu preço médio está em R$ 90,02. Na minha opinião, tem 3 fundos imobiliários aqui que merecem mais atenção, que seria o HCTR11, JSRE e Betal11, que são fundos imobiliários que eu não considero sendo bons com o conhecimento que eu tenho agora. Todos os outros aqui são ótimos fundos imobiliários, você tem a possibilidade de comprar bons fundos. Então, no resumo total da minha carteira, eu já investi um total de 42.061, e se eu fosse vender as minhas cotas no dia de hoje, seria 41.029, ou seja, 1.032 de prejuízo, 2%. Só que, somando todos os dividendos, eu já recebi 4.184. Então eu tô no positivo aqui, ó, 7,5, que dá R$ 3.152. Mas o foco dos fundos imobiliários é renda passiva. Você pode ver o gráfico aqui de dividendos que eu fui recebendo todos os meses. Todos os meses de 2024 eu recebi acima de R$ 310. No último mês, R$ 363. O meu foco é esse, criar uma renda passiva suficiente para bancar o meu padrão de vida. Por exemplo, água, internet, luz, gasolina do carro. Aí sim eu posso ficar mais tranquilo para fazer outros investimentos, principalmente pensando na aposentadoria. Sei lá, daqui 20, 30, quanto eu quero ter de renda passiva para me aposentar com tranquilidade. Assim como eu disse, na minha opinião, não é recomendação. No preço de hoje, de 10, 10,5, vale muito a pena comprar MXRF11. O meu preço médio, assim como eu mostrei, está em 10,27. E realmente, 10,27, na minha opinião, não faz sentido. Mas 10,3 até 10,8, 10,10, vale a pena sim, porque é um ótimo fundo imobiliário. Quando você pega o gráfico dos últimos 5 anos,
sempre veio pagando ótimos dividendos. Assim como eu disse, eu mesmo vou comprar esse fundo imobiliário no dia de hoje. No próximo vídeo eu já falo pra vocês quanto que eu comprei, qual que foi o meu preço pago. Lembrando que se você quiser ter acesso a essa planilha para controlar os seus investimentos totalmente grátis, eu não cobro nada, eu deixo ela grátis pra vocês, tá nesse vídeo. Você tem que assistir o vídeo pra entender como baixa e alimenta a planilha para você poder utilizar. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.